Verdade. Nós nos congregamos ali em Aragoiânia com o nosso querido pastor Silas Levi e a nossa pastora Leânia, o qual estiveram ontem aqui também prestigiando este trabalho. Eu estava ontem com eles aqui, foi uma bênção também. Inclusive o nosso pastor também louvor a Deus com louvor, com a voz da verdade, escudo, que foi uma bênção. E hoje nós estamos no culto lá também, sendo realizado para a glória de Deus. Estamos debaixo da alegria em servir a Deus. Louvo a Deus pelo nosso companheiro, pastor Ney Viana, pela pastora Cíntia. São um casal de pastores abençoado. E Deus tem nos honrado neste lugar, como os irmãos viram aí o vídeo. Não é fácil, mas é possível. E a prova é de ter chegado até onde chegou. Eis a razão dessa expressão bíblica que está ali. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus possa, pastor Ney, lhe abençoar sempre nessa obra como tem lhe abençoado. Cada milagre, como o Senhor falou, quando olha para cá, não é às vezes o recurso financeiro, mas é a mão de Deus. É o milagre de Deus que faz com que a cada dia essa obra cresça e há de crescer muito mais, sendo que cada irmão que contribui, que abençoa com os dízimos, com as ofertas, estão investindo na obra de Deus. Eis a razão pela qual esta obra ela tem crescido de uma forma poderosa e há de crescer muito mais. Ao querido irmão obreiro, irmão Antônio, a sua esposa, que já deu uma palavra, aos demais irmãos. É muito lindo. Ao presbítero Samuel. A gente vê que é uma igreja que cresce de forma consolidada. Eu me recordo que quando o Samuel ainda chegou aqui, não era obreiro, né? Mas foi crescendo os degraus ministeriais, está crescendo, sendo consolidado. Esta casa é uma casa mãe. Então essa igreja ela está sendo fincada, alicerçada com bons obreiros e obreiras na obra do Senhor. Que Deus continue abençoando a irmã Flávia, aos jovens que estão aqui, de forma poderosa e grandiosa. Eu estou muito feliz em estar com os irmãos aqui hoje. Meus irmãos, abram a sua Bíblia. Eu quero ler o capítulo que foi lido ontem na abertura do trabalho, Salmo de número 100. O Salmo de número 100 nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja Deus para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, estava eu hoje meditando, desde ontem, na verdade, meditando nesta palavra. E Deus gerou esta palavra ao meu coração. Este Salmo de número 100, ele é atribuído ao monarca, ao rei Davi. Há alguns outros teólogos que atribuem também este salmo ao mestre de canto lá no templo chamado Asaf. Entre esta falta de afirmação, há mais afirmação para a vida de Davi. Quando nós lemos este salmo de número 100, eu quero trazer uma palavra de meditação aos irmãos, diante de toda esta história de 9 anos de trajetória, de 9 anos de pastoreio,
de 9 anos colocando semente neste lugar, de 9 anos de perseverança, sem sombra de dúvida, de 9 anos de lágrimas. E eu acredito também, de 9 anos, que muitas vezes, em alguns momentos, em algumas situações, eu deduzo que já deu vontade de desistirem, de retrocederem. Há momentos nessa trajetória de 9 anos, que talvez já deu vontade de chutar o balde, já deu talvez vontade de desistir de tudo. Mas, quando eu olho para esta obra, eu vejo um homem de Deus e uma mulher de Deus que tenham perseverado ainda com lágrimas, ainda com sofrimento, plantando nesta obra e neste reino. Louvado seja Deus para todos sempre. Meus irmãos, quando nós meditamos neste Salmo de número 100, no versículo de número 1, na primeira expressão nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. Que alegria, que convite glorioso, que hino e expressão poética escrita pelo salmista ao escrever em dizer: celebrai com júbilo ao Senhor. Nos momentos tenebrosos de nossa vida, nos momentos de tristeza da nossa vida, nos momentos de oscilação da nossa vida, o salmista nos convida a celebrar ao nome do Senhor. E observe que não é somente celebrar, mas celebrar com júbilo, celebrar com alegria. Quando nós olhamos para a grandeza de Deus, para a existência de Deus, por aquilo que Deus faz com todo este universo que nós presenciamos, com o sol, com a lua, com as estrelas, com tudo que existe, com o ar que respiramos, com o alimento que Ele nos proporciona todos os dias, com a saúde e ainda com as enfermidades. O salmista nos convida a celebrar com júbilo ao Senhor. Isso nos dá a entender que maiores são as vitórias do que as lutas, maiores são as conquistas do que as derrotas. Por isso, meu amado e querido irmão, independente qual seja a circunstância, a situação, ainda que não esteja sendo favorável no momento, mas eu te convido nesta noite a celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria, igual Paulo e Silas lá na prisão, à meia-noite, depois de ter sido achicoteado, depois de ter sido espancado lá na prisão, naquele cárcere, à meia-noite, eles encontraram razão para louvar a Deus, eles encontraram razão para celebrar ao nome do Senhor. Nesta noite eu te convido, meu irmão, eu te convido, minha irmã, eu te convido, jovem, independente da situação, louve ao nome do Senhor, exalte ao nome do Senhor, celebre ao nome do Senhor, porque eu quero lhe dizer que quando você louva, a aprovação desaparece, a luta desaparece, até a enfermidade desaparece, porque no nome de Jesus há poder. Quando você louva o nome do Senhor, estremece o trono de Deus e a cura aparece, a vitória aparece, o milagre aparece. Sabe por quê? Porque o salmista está dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. Está no deserto, celebre ao Senhor. Está com dores, celebre ao Senhor. A tristeza está tentando entrar no teu coração, não deixe, celebre ao Senhor. A agonia, a angústia está tentando apoderar o teu coração e a tua mente, celebre ao nome do Senhor. Sabe, querido, é o louvor, é a adoração,
é a gratidão ao nome do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor. Nós não vamos entoar ao homem, nós não vamos entoar a demônios, a inimigos, não. Você vai celebrar ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que é digno de toda a tua adoração, de todo o teu louvor. Quando você estiver na sua casa, louve ao nome do Senhor. Quando estiver na cozinha, exalte ao nome do Senhor. Quando estiver no coletivo ou no seu transporte particular, louve ao nome do Senhor. Quando você estiver no seu trabalho, louve ao nome do Senhor. Eu quero lhe dizer que quando você louva ao nome do Senhor, a Bíblia diz que à meia-noite, quando Paulo e Silas louvaram o nome do Senhor, tudo estremeceu, as portas se abriram. Sabe o que está dizendo? A vitória chega, a providência chega, o milagre chega. Sabe por quê? Porque Deus do alto céu, Ele contempla os seus filhos que estão aqui nesta noite. Por isso, louve ao nome do Senhor. Exalte ao nome do Senhor. Ainda que a angústia tenta vir, você vai dizer: vai tristeza, vai para bem longe de mim. Vai dizer ao mundo que agora eu sou feliz, feliz com Jesus. Essa alegria. Quando você louva, quando você abre os seus lábios para louvar, para bendizer, para glorificar. Por isso que o salmista ainda disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, louve ao nome do Senhor. É louvar a Deus pela luta, louvar a Deus pela provação, louvar a Deus pelas situações, louvar a Deus por tudo. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 30 ou 34, ele começa a dizer e a expressar um cântico: quem nos intentará ou quem nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, o porvir, o presente, a tribulação, a nudez, anjos, principados, quem poderá nos separar? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. O teu nome está escrito no livro da vida. Agora você é luz e não é treva, você é bênção e não é maldição, você é providência agora para a vida de muitas pessoas. E quantos creiam nesta noite, levante a sua mão e dê glória ao nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Por isso o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Não é um povo exclusivo, não é somente a nação de Israel, não é somente a igreja do Senhor, não existe uma particularidade, não. O texto está dizendo: todas as terras, todos os povos, todas as nações, todos os habitantes, todos os seres, os homens, os peixes, os animais, os pássaros, todos os habitantes, toda a terra. Por isso que a Bíblia diz: todo ser que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Todos os povos, Deus ama todos sem acepção de pessoas. Por isso, meu querido amado, você é o escolhido de Deus, você é uma providência de Deus. Todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Meu irmão, não existe uma coisa mais prazerosa e gratificante do que servir a Deus. A gente serve tanto ao homem, nós servimos o CDL, carteira assinada, trabalhamos, prestamos serviços ali, serviço aqui, prestamos serviço ao homem. Mas nesta noite o salmista nos convida a dizer: servi não ao homem agora, mas servir ao Senhor. Quantos servos de Deus estão aqui nesta noite? Quantos vieram para servir? Servir ao Senhor, irmãos, é um privilégio para nós.
Servir ao Senhor, irmãos, é prestar serviço ao nome do Senhor. Tudo que você faz na obra de Deus. Por exemplo, você está sentado nessas cadeiras, nesses bancos, você está servindo a adoração ao nome do Senhor. Quando você ajuda em qualquer utensílio da casa do Senhor, você está servindo ao nome do Senhor. Quando você ajuda a lavar esta igreja, passar o pano nesta casa, qualquer que seja a obra, você está servindo ao nome do Senhor. Quando você fala do amor de Deus para alguém, você está servindo ao nome do Senhor. Quando você também louva, como nós já falamos anteriormente, você está servindo ao nome do Senhor. Quando você oferta na casa de Deus, você está servindo ao nome do Senhor. Quando você dizima na obra do Senhor, você está servindo ao nome do Senhor. Quando você está falando do amor de Deus para os seus amigos, lá no serviço, na faculdade, na escola, na sua casa, na comunidade, você está servindo ao nome do Senhor. Por isso ele diz, servir ao Senhor. O que mais? Com alegria. Porque, meus irmãos, Deus não força ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a adorá-lo. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo como Salvador. Todos nós que servimos a Deus, nós servimos com um coração grato. Nós servimos com um coração jubiloso. Nós servimos com um coração de gratidão. É prazeroso estar na casa do Senhor. Por exemplo, eu acredito que cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança que vieram para cá hoje para adorar o Senhor, vieram de livre e espontânea vontade para adorar ao nome do Senhor. É servir ao Senhor com alegria. É estar naquele mutirão 2 horas da tarde com alegria. Pastor Ney Viana, quantos mutirões, quantas lágrimas, quantos trabalhos você não fez para levantar essas paredes, fazer essa instalação toda aqui. Quantos momentos, mas com alegria, com coração grato, eu vou ali para servir ao nome do Senhor. Por isso que quem trabalha em servir ao nome do Senhor, o apóstolo Paulo diz que Deus a ninguém fica devendo. Há um momento na nossa história que Deus irá nos pagar tudo aquilo que a gente fez na obra do Senhor. Lembre-se de uma coisa, por quê? Porque Deus a ninguém fica devendo. Por isso, querido, servir ao Senhor com alegria. Está saindo da sua casa para vir para a casa do Senhor, saia com alegria, saia com gozo. É um privilégio nós estarmos servindo ao Senhor com alegria. Em cada convocação, em cada chamada, em cada aviso, está fazendo a obra do Senhor, irmãos, com alegria, sempre olhando que você está fazendo para Deus, está fazendo para a obra do Senhor, para glorificar ao nome do Senhor. E este versículo diz, servir ao Senhor com alegria, com gozo, é com gratidão, meus amados irmãos, reconhecendo que tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que conquistamos até hoje, é porque Deus tem providenciado para nós, porque nós temos um coração de gratidão ao nome do Senhor. E diz mais, apresentai-vos diante dele com cântico espiritual, meus irmãos, cântico de alegria. É como eu falei anteriormente, é você chegar aqui na casa do Senhor, na abertura do culto, da liturgia, nos primeiros hinos congregacionais, o hino da harpa cristã, como já foi cantado, você louva o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, glorifica ao nome do Senhor. Há um cântico novo nos teus lábios, quando você abre a sua boca para louvar ao nome do Senhor. Essa voz que você libera, ela chega até no trono de Deus, e o Deus ouve o teu louvor. Poderia estar aqui 1000 pessoas reunidas louvando ao nome do Senhor, Deus não iria confundir as vozes de ninguém, Ele iria receber a adoração de
cada um particularmente. Por isso eu convido a você a cantar, a louvar, a exaltar ao nome do Senhor, celebrando, igual a Bíblia diz lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João foram chegando 3 horas da tarde para adorar e para orar lá no templo da casa do Senhor. E havia um coxo ali aleijado, e aquele homem foi curado naquele momento. Naquilo que ele foi curado, ele se levantou, juntamente com Pedro e João, eles começaram a entrar no templo, e a Bíblia diz que eles começaram a louvar ao nome do Senhor, e disso que eles louvavam ao nome do Senhor, toda a multidão estava presenciando aquilo e louvando a Deus pelo que tinha acontecido. É isso que acontece quando você louva, é isso que acontece quando você adora, é isso que acontece quando você glorifica ao nome do Senhor. Quando você louva o nome do Senhor, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, o desprazer vai embora, o desânimo vai embora. Quando você louva o nome do Senhor, é como se você estivesse se abastecendo com esta água ao seu corpo. Quando você louva, você se fortalece. Quando você louva, você se renova. Quando você louva, você se anima. Quando você louva, os males espanta. Quando você louva, a alegria harmoniza todo o ambiente, porque o louvor, ele atrai a presença de Deus. Por isso diz: apresentai-vos diante dele com cântico espiritual. Apresentar diante de Deus, Samuel, com louvor espiritual, dizendo: graças te dou, como louvor que a minha esposa louvou agora há pouco, grato a ti, gratidão a Deus para todos sempre. Louvar a Deus pela manhã, louvar a Deus pela noite, louvar a Deus quando estiver na casa do Senhor, e Deus vai receber toda a tua adoração. E o salmista diz ainda: sabei que o Senhor, Ele é Deus. O salmista reafirma dizendo: o Senhor é Deus. Ele é Deus, porque Deus que fez o céu, Deus que fez a terra, o Deus que fez o universo, o Deus que trouxe à existência aquilo que não existe, o Deus que livrou a Israel lá do Mar Vermelho, o Deus que livrou Israel lá do exército de Faraó, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus que mandou a coluna, que mandou o fogo, o Deus que mandou água, que mandou pão, mandou codorna, mandou maná, o Deus que está contigo, o Deus que te sara, o Deus que te cura, o Deus que te liberta, o Deus que providencia, o Deus que está contigo todos os dias. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O homem pode te abandonar, mas o Senhor é Deus. Ele nunca te deixará só. Ele estará contigo quando você tiver muito, e estará contigo quando você não tiver nada. Ele estará contigo quando tiver seco, mas Ele estará contigo quando tiver também a umidade, a água e a provação. Ele estará contigo quando houver a providência. Ele estará contigo 24 horas, independente da circunstância. Ele estará contigo todos os dias. Eu tenho uma palavra de consolo ao teu coração desta noite. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Daniel lá na cova do leão, lá da Babilônia, colocaram Daniel naquela cova, colocaram para ser comido e devorado pelos leões. Mas a Bíblia diz que ele não foi comido, sabe por quê? Porque Deus estava com Daniel lá na cova, igual Sadraque, Mesaque e Abednego, lá naquela fornalha ardente. Colocaram 3, mas quando Nabucodonosor olhou para lá, tinha 4. Quem era aquele quarto que estava lá? Era Jesus de Nazaré. Jesus nunca deixa só os seus servos, aqueles que cantam, aqueles que adoram, aqueles que glorificam. Deus nunca deixa só. Deus nunca deixa só. Ele nunca te deixará só. Ele está contigo neste momento. Ele estará contigo para sempre. Porque o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus. E Ele não é Deus com letra minúscula. Ele não é Deus
que é consumido pelo tempo, pelo espaço, pela circunstância. Ele é o Deus que não está limitado ao tempo, à parede, ao espaço e à distância. Ele é o Deus que está no céu, mas está na terra. Ele é o Deus que está no céu, mas está no meu e no seu coração. Ele é o Deus que está dentro de nós. Por isso ele diz: sabei que o Senhor é Deus. E o salmista diz: foi Ele quem Nós não somos fruto, irmãos, do macaco. Nós não somos fruto da evolução. Nós não somos fruto do Big Bang. Nós somos criado, feito por Deus. Ele nos fez. Se Ele nos fez, Ele tem total propriedade sobre nós. Ele tem total direito sobre mim e sobre você. Por isso que nós servimos a Ele com alegria. Foi Ele que nos fez e diz mais: e dele somos. Somos o que, irmãos? Aleluia! Nós não pertencemos a mercenários, nós não pertencemos a homens humanos, nós não pertencemos a outro tipo de pastoreio mundano, não. Existe o pastor dos pastores, aquele que está conosco, nos apacentando todo dia, nos orientando todo dia. Sabe aquele momento, meu irmão e minha irmã? Eu vou falar como ovelha. Sabe aquele momento que você está com aquela ferida? Sabe aquele momento que parece que as coisas não estão sendo curadas? Aquelas dores físicas, dores mentais, sentimentais, espirituais que ninguém consegue sanar. Sabe aquelas dores que você não consegue compreender? Eu quero lhe dizer que você tem um pastor que cuida muito bem das suas ovelhas, do seu rebanho. Aonde você estiver, independentemente da ferida, da dor e das lágrimas, Ele vai lá com o bálsamo e com o óleo, e Ele passa por cima desta ferida. Ele cura, Ele renova, Ele fortalece, Ele levanta, Ele anima. Ele diz: não temas que eu estou contigo todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso bom pastor e nós somos ovelha do seu pastoreio. Porque o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus falou sobre isso: eu dou a minha própria vida e torno a tomá-la novamente. Jesus, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. E ele disse mais: Pai, nenhum deles eu perdi, a não ser o filho da perdição. Ao exemplo, trazendo para hoje, ao exemplo do pastor Neviana, da pastora Cíntia. Olha o amor que eles têm feito nesta obra. Quantas coisas que eles já não abriram mão de fazerem, de realizarem, para estar aqui na obra do Senhor. Quantas coisas eles não deixaram de realizar para estar trazendo o bom andamento para esta obra, para trazer o bem-estar para esta comunidade, para trazer o bem-estar para a igreja do Senhor. É um pastor que Deus colocou diante de vós para pastorear, para cuidar, para alimentar com a palavra do nosso próprio Deus. Lembre-se, você agora é o rebanho do seu pastoreio. Não pense que você está só. Não pense que você está alheio, fruto do acaso, não. Você faz parte do rebanho do Senhor. E Ele tem esse total cuidado. O nosso Deus lá de cima, Ele olha para cada um de nós. Ele olha para todas as ovelhas e conhece cada um de nós. É como o pai. O pai que tem 2, 3 ou 4 filhos. Na minha casa, por exemplo, meus pais, eu tenho 11 irmãos. Meus pais, a minha mãe que é viva, ela conhece o sentimento de cada um praticamente. Não é bom sentimento, é o temperamento de cada um. Ela sabe quem é mais tranquilo, quem é mais nervoso, quem é mais isso, quem é mais aquilo. Todos os pais.
Você que é pai, você conhece o temperamento do seu filho ou dos seus filhos, você sabe muito bem. Por quê? Porque você viu crescer, você foi educando. Assim mesmo é o nosso Deus. Quando Deus olha para a terra, Ele vê a mim, Ele vê você, Ele vê você, Ele vê todos nós. Ele conhece o nosso temperamento, Ele cuida de nós com cuidado, com particular. Por isso que Ele não nos deixa só. Sabe por quê? Porque nós somos rebanho agora do pastoreio, dos cuidados do Senhor. Se possível for, Ele nos pega pela mão, nos coloca no ombro e nos carrega. Quando a gente não dá mais conta de orar, não dá mais conta de ler Bíblia, está desanimado de se congregar, desanimado de tudo, é o momento que Ele nos pega ali no colo, põe no ombro e diz: eu te levanto, eu te ajudo. É Ele que nos carrega, é Ele que nos renova, é o Espírito Santo que está conosco. Aí gera dentro de nós novamente o desejo de congregar, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de jejuar, o desejo de estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos agora rebanho do seu pastoreio. Por isso lembre-se, Ele nunca te deixará só. Você faz parte do rebanho do Senhor. E ainda no versículo de número 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças. Oh, meu irmão e minha irmã, é naquele momento que você passou o dia todo, ou passou a semana inteira, trabalhando para lá, para cá, e chega no domingo, você diz: eu vou no domingo à noite para a casa do Senhor, eu vou louvar ao nome do Senhor. Aí você entra pelas portas, senta nessa cadeira, com coração generoso, com coração grato, dizendo: Senhor, obrigado pela semana que passou, obrigado pela minha família, obrigado pela cura, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu emprego, Senhor, obrigado pelo primeiro dia da semana que é hoje, obrigado pela semana que vai começar agora. Senhor, você entra com o coração para louvar ao nome do Senhor. Aí você começa a liberar já palavras de bênção para a partir de hoje, a partir de amanhã. Me dê uma semana abençoada, Deus, me dê uma segunda abençoada, uma terça abençoada, que todo acidente, que toda enfermidade, que todo empecilho, que toda tribulação saia do meio da minha vida, sai do meu caminho. Me dê uma semana repleta de bênção e de alegria. Entrai por suas portas com ações de graças, celebrando ao nome do Senhor. E dentro desta expressão do versículo de número 4, eu faço menção ainda do pastoreio do pastoreio. 9º ano de pastoreio, 9º ano de vitória. São 9 anos também de lutas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente vê, irmãos, este culto de ação de graça, a alegria do pastor Ney, jubilando com esta igreja, sendo grato ao Senhor por cada tinta, por cada utensílio que está aqui, por cada obra, pela vida dos irmãos que estão aqui. É louvar a Deus, irmãos, por tudo, agradecer a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. É todos os momentos, irmãos. Sabe de uma coisa, querido? Sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã? Nós temos que aprender a louvar a Deus constantemente por tudo que Deus faz. Louvar a Deus pelas vestes, louvar a Deus pela comida, louvar a Deus pelo café, pelo almoço, pela janta, louvar a Deus pelo teto, ainda que seja um teto alugado, mas pelo teto que está nos cobrindo. Louvar a Deus, irmão, pelo fato de você poder andar, louvar a Deus pelo fato de você respirar, louvar a Deus por tudo. É ser generoso, irmão, por tudo quanto Deus tem feito. Porque, querido, louvar ao nome do Senhor, lá no céu, neste exatíssimo momento, às 20 horas e 24 minutos, existe
4 serafins, os serafins que estão lá em cima. Existem os serafins diante do trono de Deus, e nesse momento os serafins estão dizendo, eles estão voando aqui, em volta ao trono de Deus, e estão dizendo, louvando a Deus, santo, 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 louvando a Deus, irmãos, sem intervalo, sem descanso, direto louvando ao nome do Senhor. Por isso que nós, a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, nós temos que aprender a louvar a Deus por tudo. Não é preciso ser um cantor profissional, não é preciso saber cantar com o microfone, não. Louvar a Deus, aqui o que o salmista está dizendo, é lá no seu sofá, lá na sua cama, lá no seu banheiro, lá na sua cozinha, é reconhecer toda a bondade de Deus, é louvar a Deus por tudo, meu irmão, porque quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos juntar juntamente com os serafins, e iremos dizer como eles estão dizendo, santo, 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 para todos sempre. Por isso, louvemos ao nome do Senhor, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor, Ele é bom. O teu Deus não é mau, o teu Deus não é perverso, o teu Deus, Ele é bom e é misericordioso. É por isso que quando você peca, Ele te perdoa. Quando você erra, Ele te perdoa. Quando você desanima, Ele te anima. Quando você quer desistir de tudo, Ele vai lá e te busca novamente. Sabe por quê? Porque Deus é bom, Ele é bom para todo sempre. Ele não muda a sua alteração, Ele sempre será bom para todo sempre. Lembre de uma coisa, o meu Deus, o teu Deus, Ele é bom, e é bom para todo sempre. Alguém chegou para Jesus e disse, bom mestre, aquele jovem rico, bom mestre, e Jesus disse, como tu me chamas de bom? Que bom só existe um, e ele se chama Deus. O teu Deus é bom, o teu Deus é misericordioso, e nessa noite gloriosa e abençoada, Ele está liberando uma chuva de bênção, uma chuva de milagre, uma chuva de providência. A partir de amanhã, das primeiras horas que você levantar, Deus já está providenciando o milagre, abrindo a porta, a providência para a tua casa, para a tua família, para o teu negócio, porque o nosso Deus, Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus, o profeta Jeremias diz que são as misericórdias de Deus que são a causa de nós não sermos consumidos. É as misericórdias de Deus que ela dura para sempre. Deus não tem oscilação na sua misericórdia. Tem misericórdia hoje e amanhã não. Tem misericórdia este ano e no próximo ano não. Tem misericórdia hoje e daqui com 10 anos não. A misericórdia de Deus, o salmista está dizendo que a misericórdia do Senhor, ela é para sempre, eternamente. Ela não muda, ela não altera. Ele sempre tem a sua misericórdia para conosco, para contigo, para comigo, para com a sua igreja. E para encerrar, diz ainda, e de geração em geração a sua fidelidade. Olha, meu querido e amado irmão, a nossa decisão, ela reflete sobre a nossa geração. Os meus filhos, os netos, sabe de uma coisa? A bênção vem a partir de mim, para a nossa geração. Por isso que Deus disse para Abraão, serão benditas toda a tua descendência, toda a terra, todos os povos através de ti, Abraão, e de geração em geração, toda a terra, toda a família, ela é abençoada. Eu convido você para ficar de pé nesta noite, em nome de Jesus. Nesta noite, o que nós lemos foi um cântico da vitória, um salmo poético de encorajamento para o nosso coração. Lembre-se de uma coisa, que Deus está contigo, mas louve a Deus todos os dias da tua vida, não importa a circunstância